maravilhosos, tudo bem com vocês? Estou aqui com um grande amigo, advogado, renomado, gigante no mercado do ABC, Atende Brasil, o Álvaro Barbosa. Se apresente, meu amigo. Olá, Álvaro, né? Já foi apresentado. Advogado, acho que a maior apresentação que pode ser, quando você ama o que faz, é dizer: sou advogado, estou em São Caetano há 25 anos, já quase aí beirando, com um rostinho de uns 60, mas tudo bem, faz parte. E a gente está aqui para poder compartilhar experiências aí com vocês aí. E principalmente ajudar a Sabrina aí nesse maravilhoso podcast, hein? Aqui é uma estrutura que, ó, invejável. Parabéns, menino Sá. Ai, obrigada, Parabéns, amigo. mesmo. Ele é tão humilde, né? Só advogado. Conta pra gente. Eu gosto de provocar a história desde lá de trás. Antes de você ser advogado, o que levou você a fazer esse curso? O que você fazia? Conta. Eu cresci num lugar meio humilde, né? Assim, numa comunidade. E minha mãe era separada do meu pai. E, de certa maneira, a gente tinha que se virar na rua, né? Moleque de rua, literalmente, com uma música do Projota. E aí, em determinado momento, quando se envolvia em algumas brigas, minha mãe trabalhava muito, eu ficava sozinho. E aí, os adultos, quando você pulava na casa de alguém, soltava pipa, quebrava, o que tinha direito quando era criança, naquela época, vinha pra cima de mim, eu falava: meu pai é delegado, não mexe comigo. Pai é delegado. Isso é legal. O pessoal não sabia se era verdade, era mentira, e funcionou, deu certo. Então eu consegui sobreviver na comunidade com esse bordão. E aí depois eu fui entender que para ser delegado tinha que ser advogado. E aí eu acho que deu uma sintonia aí, uma energia. E a questão de valores também na época foi um peso muito importante para mim, porque era um curso na região do ABC lá de São Bernardo que estava iniciando o curso de Direito, então ele tinha um valor mais atrativo que os outros de mercado. Então eu diria que foi essa somatória de coisas aí, entender a questão de ser advogado, o que o delegado ou o advogado poderia fazer em questão de proteção das pessoas. Sim. E na época também um pouco da questão de valores aí envolvido. Amigo, você mexe até a mesa falando, hein? Você é potente, muito, hein? né? Gente, É articulado, eu tô aqui, né? Coisa de advogado, né? Parece um advogado meio que italiano aqui, né? Eu achei que era só arquiteto, que era movimentado desse jeito, gente. Mas então quer dizer que você foi fazer direito porque você falava que teu pai era delegado? Delegado. E aí meu pai mexia com adubo, para ter uma ideia, né? Nossa, nada a ver. Nada a ver. Aí um tempo ele se aventurou, na época lá na minha cidade tinha um prefeito Tortorello, que foi muito conhecido lá, a família Tortorello, um forte abraço. E ele era juiz e ele dava aula na faculdade de Bragança. E ele pegou umas pessoas, entre elas o meu pai, ia lá debaixo do braço no ônibus para Bragança todo dia, para poder, de certa maneira, aí dar essas aulas. Mas isso eu fui saber muito tempo depois, porque eu não tinha muito contato com meu pai. Sim. Então, o meu pai teve um determinado período aí na parte do direito, não conseguiu concluir, mas a gente acabou indo para o direito por conta, acho que, da força que tinha aí a palavra do delegado, a palavra do advogado, a palavra de um juiz. Então, isso acabou, de certa maneira, impactando a minha vida aí. Que legal. E se formou, nossa, fácil, né? Tirar... Dei sorte, graças a Deus. Deu sorte a estudar. Dei sorte. Não, Foi de primeira? foi de primeira, graças a Deus foi de primeira. Na minha turma, acho que tinha uns 100 e poucos alunos. Eu acho que passou de primeira eu e mais um, que eu acho que é o doutor Edmar, de todos os 100 e poucos alunos. Então, foi bem desafiador aí pra gente. Porque é uma prova difícil, né? Eu acho que passa... Hoje o índice está um pouco maior, mas o exame da ordem, historicamente, eu acho que passa 16% a 17%. E agora está aprovando, como mudou um pouco as regras de aprovação, de 20% a 27% das pessoas que se candidatam. Caraca. Então, E aí essa galera que não consegue? Não exerce, né? Infelizmente, tem um estudo na Ordem dos Advogados, a gente faz parte de lá, então está tentando inserir essas pessoas no mercado, permitindo que elas realizem algumas atribuições próximas a de advogado. Mas hoje, infelizmente, o bacharel de direito, ele, como advogado, ele não pode exercitar. Ele tem um período que ele pode ser estagiário ainda, durante até 2 anos, aí, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, depois de formado ainda figurar enquanto estagiário, seria uma espécie de um paralegal ou um bacharel, mas assinar documentos em nome próprio ele não conseguiria fazer. Então, sustentar o cliente perante um tribunal ele não poderia fazer, assinar alguns documentos pleiteando algo em favor do cliente ele não poderia fazer. Então, é bem limitador, assim, até frustrante, para dizer a verdade, você se formar e não conseguir ter a ordem ainda. Então, a gente tem um movimento interno nosso
de permitir que essas pessoas se insiram no mercado de alguma forma. Então a gente tem esse trabalho, essa lição de casa para tentar ver se conseguimos aí. Uma empatia, empatia, né? Sim, precisamos. Se colocar no lugar do outro para ele ter acesso. Muitas pessoas falam, vocês vão, de certa forma, inflacionar o mercado de advogado. Eu falo, nunca vai inflacionar. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem carência e déficit para todo mundo, tem direitos desconhecidos de muita gente que você, tendo mais tempo, vai conseguir exercer esses direitos. E tendo operadores de direitos aí, a gente costuma dizer, muitos e muitos e muitos, nunca é excesso. Pode ser que você ganhe menos enquanto advogado, mas você entregue mais enquanto cidadão para a sociedade. Então, são pesos diferentes que a gente precisa equilibrar. É como o programa Mais Médicos que eu vejo, né? Fazendo um paralelo, a vida toda sempre disse que o curso de médico era altamente difícil de existir, assim, de abrir cursos. De uns 10, 12 anos para cá mudou um conceito. Tanto é que, historicamente, eu acho que agora este ano, o ano que passou, conseguiu ter um número de proporção maior do que existia desde que fundou os cursos de medicina no Brasil, por conta da relação médicos e população. Então, por conta dessa abertura de curso de medicina, favoreceu muito o ambiente médico. E ainda falam, tem muitos médicos. Não, tem uma carência imensa ainda. Eu trabalhei muito tempo nessa área, eu via como era difícil contratar. Muito, muito, porque os bons médicos não saem dos grandes centros, as cidades periféricas e distantes continuam carentes e não tem condições financeiras a prefeitura ou os lugares de poder pagar bons salários. Então, é um desafio bem grande mesmo. Então, normalmente tem que formar médicos daquela localidade que tenha a chamada empatia com o local. Então, às vezes, não é por questão financeira, mas é por questão de relacionamento. Então, as pessoas acabam se formando em lugares mais periféricos e ficando por lá mesmo. Então, o movimento hoje maior é que as universidades federais na área de medicina se expandam mais para o interior e saiam dos grandes centros para poder ver se fideliza um pouco mais esse médico com a região. Interessante. E podia abaixar, né? Com todo respeito, né? Porque quando você vai ver, assim, fazer uma faculdade, qualquer tema, pode ser o meu, caríssimo. Médico, piorou. Nossa, ó, primeira parcela, R$5.000. Nossa, quem consegue pagar R$5.000? Já foi 5 mil, viu, Sá? Não, eu tô sendo fofa. Fofíssima, para falar a verdade. E os materiais? E os livros? Impressionante. Nossa! Tem um tal de Saboia na área de medicina aí que eu acho que custa lá, acho que uns 2, 3 paus. Não sei quanto que é, mas é caríssimo. Tem... único livro. Direito tá quanto? Direito à média do livro, de 300 a 400 e poucos reais. Um livro de boa qualidade e os livros do dia a dia a média de 200. Meu pai amado. Vamos melhorar, né? Vamos. Abrir oportunidade para a galera estudar, né? Sair da frente essa geração nova, trazer eles, né, para os livros, tirar eles do celular, né? Adorei essa medida que tiveram de não ter mais celulares nas salas. Sim. Porque era o chat, né? Era. TikTok, com todo respeito, tô no TikTok, oi TikTok, YouTube. Não, mas tem que ter hora para estudar. Tem que ter. A gente tem que ter tempo para absorver, entender o que, né, o professor está falando, não é? Imagina um advogado que fica lá no celular, como que ele vai me defender? Não tem atenção, né? Chama direito da desconexão. Fazendo um paralelo da escola, que os alunos não podem ter o celular, no mundo corporativo, os funcionários, quando ele sai da empresa, ele não pode atender o celular para a empresa para ter o direito à desconexão. Ele tem que se desconectar do trabalho, senão ele não consegue se restabelecer. Então, muitas vezes, aqueles grupos de WhatsApp que é comum ter, que não para nunca, é intermitente, atenção, pessoas empresárias, porque arquitetos que trabalham aí em coletividade, porque se ficarem enviando mensagem, mesmo que, olha, manda uma figurinha aleatória, no grupo de trabalho, você não permite o direito de desconexão da pessoa. Já gostei disso. Porque ela fica olhando aquilo a todo tempo e não consegue se desconectar. Mas foi uma piada. Não importa. Ela entendeu que poderia ser trabalho, dedicou o tempo dela para ver aquele momento. Então, o ideal é não mande. Se for um grupo de trabalho, não mande fora do horário de trabalho. Não importa o que seja. Gente, eu fiz um roteiro de 2 folhas, já saiu do contexto, mas estou adorando. Vou voltar para o meu roteiro, para o nosso roteiro. Pro nosso. Assim, você já voou, eu quero voar junto. Qual foi o gatilho para você abrir seu escritório? Assim, vou advogar, vou ter 30 funcionários.
Vou atender o ABC, sou do ABC, você sabe muito bem. Estudei no Externato Santo Antônio, ali em São Caetano. Tem a casa de vovó, que fica na Vila Gerte. Conheço a galera ali. Conheci você em São Caetano. Verdade. Conta aí pra gente. Eu sempre fui muito ousado, né? Assim, na faculdade, por exemplo, no primeiro ano a gente fundou o Centro Acadêmico de Direito, que não existia. Então a gente já sempre foi um pouco disruptivo, assim, que é a palavra da moda, né? Então naquela época lá era, para não falar rebelde, né? Para falar a verdade. Então a gente era um pouco rebeldinho. No primeiro ano fundamos o Centro Acadêmico de Direito, 11 de agosto, já junto com umas galera. E era uma universidade privada, né? Que era a antiga Uniban. E aí o reitor, de certa maneira, queria odiar esse grupo, né? Porque era o grupo que fazia baderna e o grupo que ficava no bar, com todo respeito, né? Então era um grupo nesse sentido. E já na faculdade a gente conseguiu já abrir o nosso primeiro escritório. Então, quando eu estava na faculdade, no segundo, terceiro ano, por ser muito ativo, a gente tinha muita abertura com os professores, com os nossos mestres. E eles enxergavam na gente um potencial, acredito eu, naquela época. E os próprios alunos falavam, você não conhece um advogado? Não conhece. Eu sempre passava para um professor, Dou até um abraço para ele, Carlos Gianfardoni, um forte abraço para você. E aí, em um determinado momento, falei, professor, não quero mais passar, quero fazer. Quero ser sócio também no escritório. Não, não pode, você é estudante, você não sabe. Então tá bom. Aí a gente abriu um escritóriozinho, não tinha advogado na porta, não tinha nada escrito, e aí a gente chamava avulsamente os advogados para atender com a gente. Então, a gente pegava uma demanda contra o estagiário, chamava um advogado particular e ele atendia. E foi indo assim até eu terminar a faculdade. E aí, até terminar a faculdade, a gente tinha um escritório funcionando, já logo nos bancos escolares. E quando eu me formei, eu falei, pode ser que eu queira trabalhar para alguém. E aí eu trabalhei para um escritório muito grande, São Caetano, Dr. Wilton Rovelli, muito grande mesmo. E lá a gente ficou um ano e eu já percebi que nasci para ter o próprio escritório. Aí eu fiquei um ano e pouquinho nele, agradeci todo a abertura e oportunidade e já abri o escritório já no meu primeiro ano de formado, assim por dizer, logo no primeiro ano de formado. Trabalhei um período, mas já abri. E de lá para cá, quase 25 anos, está aberto. Começamos num espaço de, entre aspas, 3 metros por 3 metros. Hoje deve ter uma estrutura lá muito boa para atender bastante clientes. E conseguimos ir galgando aos poucos. Hoje a gente atende no ABC, atende São Paulo. Nosso maior público é São Paulo, não é o ABC. E a gente atende também na América Latina. A gente tem um escritório na Argentina. Então mando o Dr. Leone, um forte abraço aí para ti aí também. Então a gente tem aí nos Estados Unidos um parceiro, o Dr. Robert, ele cuida bem da gente aí, com o pessoal aí das alfândegas. Então a gente acabou abrindo e expandindo um pouco para o mundo aí, para algumas atividades que a gente precisa. Então, E você atende? Globalmente, assim, a gente tem alguma coisa no Oriente Médio por conta de uns clientes. Eu não atuo diretamente no Oriente Médio porque a legislação é muito específica, muito própria, mas a gente intercede com muitas negociações comerciais com o Oriente Médio, por conta de um cliente específico que eu tenho, que faz uma proteína animal aqui e manda por exportação para o povo muçulmano. E a gente atende também para algumas transportadoras, para algumas montadoras. A BID, a gente presta algum serviço, algumas situações em frentes para ela também, de tecnologia. Então a gente acaba tendo aí interfaces aí na Argentina, nos Estados Unidos, no Oriente Médio por conta disso. Então eu diria que a gente atende proporcionalmente mais São Paulo, capital e estado de São Paulo, depois um pouco do interior do Brasil, para a parte do Paraná e Sul, e depois sobe um pouquinho lá, ou desce um pouquinho, dependendo do ponto de vista, para Argentina e Estados Unidos. Rapaz, e braços? Só tô vendo que você tem 2, por isso você tem 30 funcionários? Tem um povo que ajuda lá, a gente está com um grupo de quase 30 colaboradores diretos, os agregados aí das outras áreas, outras empresas de tecnologia. Esse ano bateu mais de 100 colaboradores que a gente possui, porque tem alguns outros núcleos de negócio também. Então a gente conseguiu, de certa maneira, fazer um time bem bacana, um time coeso, um time parceiro. Hoje, infelizmente, uma colaboradora teve uma proposta de morar no interior, então está deixando a gente. Dá uma tristeza, mas faz parte, né, doutora Eliane? Forte abraço para você também. Então a gente está aqui, já estamos com ideia de abrir Sorocaba. Ela está indo para Sorocaba, quem sabe a gente vai ter um escritório no interior paulista aí. Eu tô vendo no TikTok que o prefeito de Sorocaba tá bombando, né? Tá indo bem demais. Tá, bem ele demais. tá guarda-chuva, carregador de celular, né? Tá liberando. Sim. Aumento da gasolina, ele já bateu o pé que não vai ter aumento. Tô gostando. Não, ele é bem para frente, bem para frente. Isso é importante, que muda um pouco a mentalidade das coisas, né? A gente sai do nosso status quo, nossa situação atual e cria outros horizontes, né? Acaba criando outras possibilidades aí. Sim.
Com certeza. Nossa, mas, gente, ele é global. Né? Eu gosto desses meus amigos. E ele fala, você só atende São Paulo. Não, eu atendo ABC. E ele tá até em outro continente, deixa ele, tá? E me conta, você voou, mas voltando para a Terra, foi de caso em caso que você Sim. foi plantando, né? Foi de grão em grão. Eu acho que o divisor de águas da minha vida, o maior cliente da minha vida é um caso até engraçado. A gente estava numa audiência trabalhista e eu estava uma empresa muito pequenininha de motoboy, que prestava serviço para o grupo Habib's. Uma empresa minúscula de motoboy. Uhum. E era uma audiência trabalhista, quase 20 anos atrás, bem delicada, assim, né? A chance de perder era muito maior do que a chance de ganhar quando envolvia a relação trabalho e emprego. E aí, eu estava pela empresa, tinha um motoboy e tinha um Habib's respondendo junto. E em determinado momento dessa audiência, nós entendemos que existia um excesso por parte do juiz, a gente deu voz de prisão para a juíza. Então, a gente entendendo ali que tinha um certo excesso praticado pela juíza, da forma que ela estava tratando, conduzindo, eu lá nos meus auge, meus 20 e poucos anos aí, levanto, dou voz de prisão para a juíza. Rapaz, e aí? E aí foi o que foi, né? Aí chama a comissão de ética, chama a Polícia Federal, chama a agente federal que fica lá embaixo, foi tudo que tinha direito aconteceu na sala, né? Tudo e mais um pouco. Graças a Deus ali apaziguaram, veio o time do deixa disso pra lá, que sempre vem nessas horas. Graças a Deus mantive uma boa relação com o juiz depois, com essa juíza, para falar a verdade. A gente conseguiu entender os pontos, graças a Deus até hoje, conseguimos nos tratar bem. E ali o advogado do Habib's, ou melhor, o preposto do grupo Habib's, viu a gente atuando dessa forma. E aí ele chamou para conversar com uma pessoa no ABC que chama Beatriz Braga, que é uma pessoa muito tradicional, a gente chama Dama de Ferro do ABC, que é a rodoviária, inclusive, de São Bernardo leva o nome dela, ela tem a BRT... A Metra, eu conheço ela. E aí ela ganhou agora o transporte de licitação de fazer o VLT lá na região, é uma pessoa muito influente, a dona Beatriz, e aí ela, conversando comigo, entendeu esse meu perfil que era um pouquinho mais arrojado, deu uma oportunidade de trabalhar para o grupo dela, e aí a gente ali pegou o nosso primeiro grande cliente. E aí foi no efeito cascata. Aí um vai falando pro outro, um vai falando pro outro. Gente, mas é um ovo, né? Isso. E aí foi assim que surgiu eu no mundo jurídico com algumas grandes empresas que a gente atua. Caramba, meu. A dona Beatriz eu a conheci quando eu trabalhei numa empresa com meu pai. A gente tinha organismo de inspeção veicular, antes de cair no mundo da arquitetura, tá? Trabalhamos aí, meu pai respira isso até hoje. Que legal. Ele se aposentou, ele está com 82 anos, não para, né? Mas tivemos organismo de inspeção por um bom tempo, aí a conheci porque eu estava fazendo uma implantação no terreno dela, eu queria o terreno dela. E eu, como uma boa cara de pau, quem é você? Né? Quem é a Sabrininha, novinha, na fila do pão lá? Fui sentar com a dona Bia. Que legal. Gigante. Sim, alugamos. Gigante. Demos sequência no processo, depois eu passei a empresa para frente, meu pai continuou, e aí que eu fui estudar, né? Falei, vamos mudar de área, porque eu gosto, ele sabe que abrindo para vocês, eu gosto de carro, gente, eu tenho carro antigo. E eu não tenho sozinha, tá? Eu tenho com meu pai, é um projeto duplo, a gente tem 2 carros. Inclusive, eu estava falando com o mecânico ainda agora. E assim, eu atendi como um hobby, falei, eu vou respirar carro, né? Só como hobby, e meu pai continua respirando até hoje. Agora que ele está querendo pular para o meu lado. Ai, que bom. Então, quer dizer que você teve esse empurrão. Sim. E a sua grande oportunidade. E começou a surgir diversos casos aí, processos para você. Foi. A gente começou a pegar uma vertente empresarial por conta disso. Então, a dona Beatriz era uma pessoa que tem grande credibilidade no mercado. Aí um outro colega meu, sabendo que eu advogava para a dona Beatriz, que é um caso que eu acho que é até engraçado dizer, indicou para uma empresa muito grande que estava em recuperação judicial, chama Grupo Rezos Medicina e Dr. Romano. Há mais ou menos uns 12 anos atrás foi isso. E aí essa empresa muito grande marcou uma reunião conosco e falou, olha, eu estou trocando meu escritório que é da Paulista, lá tem, sei lá, 200 advogados, tem várias áreas, mas eu não gosto de ficar falando com um monte de gente ao mesmo tempo, mas só vou trocar para quem foi estruturado, viu? Não vou aceitar quem não foi estruturado, advogar para vocês, não aceito de forma alguma. Então, para eu fechar negócio com você, eu quero conhecer seu escritório. E meu escritório, com todo o respeito, era uma sala de 3x3, né? Nossa, naquele império que você tem hoje. Não é nem perto. Não? Nem perto.
Aí eu liguei para um amigo meu que chama Dr. William Wagner, que é advogado, e ele falou assim, não, para falar a verdade, ele tinha uma salinha que eu podia usar lá de vez em quando, eu falei, Dr. William, eu vou precisar do escritório um dia para usar a sala, não falei que ia usar o prédio dele, para usar a sala, e pode ser? Ele falou, pode. E aí o Dr. William, ele toda sexta-feira está no tribunal, então ficou vazio o espaço dele lá. Era aquele que você tá hoje? Não. É o em São Bernardo. E aí ficou vazio e ele tinha os funcionários dele lá trabalhando. Aí eu levei mais, acho que uns 5 ou 6 amigos mesmo, enchi o lugar. Empreendedorismo, gente, vai pegando os gatilhos aí. Peguei a sala dele, virei os quadrinhos dele assim na mesa, coloquei todos os quadrinhos dele virados na mesa pra saber que não era ele. Pau, bicho. E recebi o cliente lá, na estrutura gigante que ele queria. O cliente acabou aceitando, fechou. E aí o engraçado não foi o fechar ali, porque ele passou por muitos escritórios. O escritório que ele trabalhava era o maior escritório de falência e recuperação do Brasil. Chamava Deluiz, ou chama Deluiz ainda, e trocou pra gente. E aí ele trocou, falou, não, gostei de você e tal, veio outros escritórios aqui, cobraram até mais barato, mas eu gostei disso e fechou. E aí quando começava a ligar, eu só passava meu celular. Ah, eu quero falar em contratos. Aí falava com o Álvaro. Quero falar no trabalhista. Aí fala com o Álvaro. Eu quero falar da minha faxineira. Fala com o Álvaro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu queria entender a sua estrutura. Aí eu lembro que você falou que tinha muita gente aí, por que passa tudo por você? Não, doutor Romano, é que eu gosto de pegar com carinho os clientes ainda, sabe assim? Eu passo internamente cuidado a cuidado. Como ele era um empresário muito vivo, eu acho que na terceira ou quarta ligação que isso aconteceu, ele falou, você me enganou, né, menino? Eu falei, não, doutor Romano, a gente tá se esforçando e tal. Aí ele falou, mas eu gostei, estou gostando do seu trabalho, então pode continuar aí. Estamos hoje completando 14 ou 12 ou 14 anos juntos. E é um dos meus maiores clientes e amigos, o Dr. Romano. E aí essa história também é uma história muito bacana, que a gente vê que às vezes tem que fazer fora da caixa, né, para dar certo. Você tem que se reinventar. Então, eu diria que os clientes grandes foram aos poucos sendo conquistados mesmo, assim, um a um. E a nossa relação com eles são muito boas. Dificilmente a gente perde um cliente da plataforma. Eu acho que a maioria dos meus clientes tem aqui comigo 10, 15, 20 anos, a maioria mesmo. A gente perdeu muitos poucos clientes na pandemia ou qualquer cenário, porque a gente tem esse cuidado pessoal. A gente leva para o lado pessoal, entende que ele é um parceiro, ele não é um cliente, ele é um amigo. Então a gente tem essa relação bem próxima. A maioria deles eu conheço quase as casas deles, conhece as minhas, e assim vai. Sai para beber quando precisa beber também. Menino, um grande empreendedor, né? E você também tem outras coisas, né? Que eu vejo no Instagram. Ele não para quieto. Ele já entrou até na minha área, na nossa, tá? Né? Ele constrói. Você tem, né? Tem uma equipe. Tem uns 10 outros núcleos de negócio, né? Tem construtora, eu tenho empresa de startup, tem tecnologia, tem importação, tem congelados, tem salão de beleza, tem saúde. Então tem outros segmentos que a gente atua também aos pouquinhos aí também, que entendemos que tem que ter o pé de meia em cada um desses lugares também. E a área jurídica que a gente atua. Tá, e você dorme? Não dorme não. Dorme um pouco, ansioso. Eu percebo que eu tenho os 2 números dele, acho que é o pessoal e o corporativo. Às vezes eu esqueço qualquer outro, ele responde os 2 na mesma hora, às vezes é 10 horas da noite. Cara, e como que você leva? Paixão pelo que você faz, pelo que você gosta, de onde você veio, pelo que você quer prover para a vida, pela sua entrega com o mundo, pelo seu papel com o mundo. E agora com filhos pequenos que eu tenho, eu vejo que a gente vai colocar com certeza um pouco mais de pé de freio nas coisas, mas a gente tem que demonstrar que o trabalho constrói e muda a vida das pessoas, em todas as partes. Com certeza, mas tem que... Você tem um hobby? Tenho. Meu hobby é filhos hoje, adoro ficar com meus filhos. E eu gosto muito de praia, assim. Então, viajar. Eu gosto muito de viajar, gosto de curtir, gosto de ficar ali no mar, literalmente, não na praia, literalmente, gosto de ficar no mar muito tempo. Então, eu acho que o meu hobby seria, quando possível, quando é ficar no mar. Eu diria que é ficar no mar. Na época boa, surfava, né? Agora, na época ruim, fica boiando e aí lá. Tô boiando aqui, já tô feliz, já, que legal. Tá. Mas me conta, 25 anos com escritório, a partir de que momento que você falou, eu vou me atirar em outras áreas? Eu comecei a primeira loja chamava Desejos de Mulher, era biquíni e lingerie. Eu tinha 22 anos, minha primeira loja. Mas tive a infelicidade de abrir uma loja linda, maravilhosa, com muito dinheiro, em frente ao cemitério. Ai. Erros de empresários que acham que faz acontecer magia. Então eu diria que desde os meus 22 anos já tem outros negócios. Aí depois com 23 eu comprei um ponto de táxi, na época que o táxi era importante, era bom negócio. Sim. Aí depois com 24, 25 eu fui abrindo
Na época eu abri estúdiozinhos para locação, a gente tinha comprado uns estúdiozinhos em São Paulo e locava. Então, para falar a verdade, muito cedo mesmo eu já gostei de diversificar, muito cedo mesmo. Rapaz, o que eu saiba, você constrói, você tem uma construtora, não tem? Chama Marvel. Anaílson, Ricardinho, meus sócios, um abraço pra vocês. Marvel, deve ser demais. Ela faz milagres na vida das pessoas. Eu vou visitar e vou filmar pra vocês, tá? Estamos terminando 2 empreendimentos bons aí. Um apartamentinho, quem quiser apartamentinho de Santo André, sem condomínio, fazer o jabá, né? Ai, vendedor. Tem 8 lá, unidades lá, tem 3 disponíveis ainda. Tá bom, então, vai ter o cupom Papo com Sabri com desconto. Pode ir lá que tem o cupom, tá dado. E é verdadeiro, hein? Pode pegar lá e conquistar. Tá, ele vai vender o jabá dele, eu vou vender o meu. Você fecha com ele e eu faço o projeto, mas a gente conversa. Fechou. Ai, cara, eu gosto muito de conversar com você, porque a gente troca experiência e a gente aprende um com o outro, né? Sim. E um gatilho que eu falei, eu vou abrir, eu quero o Álvaro aqui. Porque eu sei que você tem experiência demais. Me chamou de velho, pessoal, na cara larga, vocês aceitam um negócio desse? Pelo amor de Deus, gente, experiência demais é um eufemismo. Para quem não conhece figura de linguagem no direito, fazer uma aula aqui no meu português aqui. Professora Rosa, da minha 4ª série. Ela me chamou de gordo por um eufemismo que é experiente, tá bom? Eu aprendi só de português, mas tá bom, continua, Sabrina, continua. Vai. Eu perdi até um pouco. Né? Vê como a verdade entra? Olha, o teu escritório tem 25 anos, é minha idade. Desculpa, eu achava que só advogado mentia, velho. Nossa senhora, velho. Gente. Ai, meu Deus do céu. Mas, amigo, vamos lá. Voltando pro direito, depois das voltas que a gente dá ao mundo juntos. Ainda bem que não tem cerveja nessa caneca. Eu queria aqui, mas o cara falou, não pode ainda. Você quer cerveja? Muito cedo. Tem cerveja? Dá uma cerveja pra ele. Correto, né? Pode, né? Já que tá oferecendo, não vou negar, né? Vou dar uma cerveja pra você, eu não vou negar, não. Conta pra gente, assim, os casos em geral. O que você mais cuida hoje? Hoje a gente cuida, na minha frente específica hoje, é um CS, né? Um Customer Services do cliente. Então eu tenho um relacionamento como se fosse um RI, uma relação internacional, internacional com os clientes, no sentido de falar, olha, tudo que você tem de dúvida, eu tiro suas dúvidas. Tudo que você tem de dúvida, eu tiro suas dúvidas. Então hoje eu tenho muito esse papel de tirar dúvidas. Operacionalmente, saúde, pessoal, saúde. É o primeiro que tá bebendo aqui. Proibiram para menores, então aqui não tem, igual nos Estados Unidos, aqui, viu? Isso aqui é chá mate. De adulto. Ai, conta pra gente. Então, eu hoje faço muito a parte consultiva de estratégia. Então, eu analiso com o cliente o problema que ele tem, por exemplo, numa área contratual, analiso o problema na área que ele pode ter trabalhista, numa área de tomada de decisão que envolva contratos jurídicos ou posições jurídicas, e a gente elabora a estratégia. Elaborada a estratégia, a gente põe alguém para operar ou executar. Então, hoje eu diria que a gente é mais um estrategista do direito e consegue, muitas vezes, para clientes que não foram nossos e tem uma dor muito grande num processo que ficaria atormentando ele, nos consultar para achar os erros do processo, chama nulidades processuais. Então, a gente tem uma frente, um olhar por conta da experiência muito grande de corrigir as injustiças que ocorrem nos processos. Por conta, às vezes, da velocidade e volume de processos, os juízes acabam pecando algumas fases do processo. E o nosso olhar permite um pouco disso. Então, eu dou um exemplo pontual. Há 6 anos atrás, nós anulamos a sentença, uma das sentenças mais antigas do Brasil. Um cliente nosso tinha perdido o imóvel, a gente identificou uma falha nesse processo que ele perdeu o imóvel dele, que era da vida dele, e nós anulamos uma sentença de 1988. Eu acho que, sem dúvida, nem nascida nessa época você era, Sabina. Então, não, nem o feto. Nada, acho que né? só o feto nem seu pai família. pensava ainda nem fazer coisa errada nessa vida, né? Não, tenho certeza. Eu sou caçula, mais gata da família. Estava no monastério seu pai nessa época, tenho certeza. E aí a gente achou essa sentença, então a gente anulou. Imagina, se a gente está em 2015, 2016, anulou uma sentença de 1988. Então é um case muito grande. Que chama querela nullitatis insanabilis, o termo latim, para quando você identifica essas falhas processuais. E a gente tem um pouco disso. Recentemente, agora 2 semanas,
Perdão. A gente já soltou uma pessoa que foi presa injustamente. Eu não faço muito criminal. Eu acompanhei no seu Instagram. Você ficou, Isso. acho que umas 12 horas ele ficou. Foi bem tensa a audiência. Foi no total, acho que 7, 8 horas direta a audiência, assim, no total, do começo ao fim. E depois teve outros relances, mas foi quase 10 horas intenso nesse processo no único dia. Você filmou o começo do dia. Eu fiquei Isso, angustiada. Foi bem tenso. Porque ali era uma questão de justiça social mesmo, né? Eu tenho um apelo muito grande por vir da comunidade e a comunidade não sai da gente, né? Com todo respeito, a gente mantém as nossas essências, nossas bases. E uma das pessoas nos procurou falando justamente isso. Olha, meu filho é uma pessoa inocente, não tem nada, e foi presa por um registro fotográfico. Aí eu falei assim, como? Ainda em pleno 2025, na época era 24, com registro fotográfico? Aí eu fui identificar o motivo da prisão. Ele já estava preso por roubo de carga, sequestro, extorsão, assalto à mão armada, que daria uns 30, 35 anos. E foi preso assim, sem nem direito de defesa. Ele estava trabalhando, a pessoa chegou, prendeu ele e falou, você foi reconhecido no registro fotográfico, está preso. Com 20 e poucos anos. Com uma criança de 2 anos de idade, trabalhando há 10 anos no mesmo lugar, foi preso. E aí esse processo ele corre em segredo de justiça, que é uma forma de as pessoas não saberem o que está acontecendo. E aí a gente, quando ele foi preso, eu não consegui ver o processo. A gente não tem acesso. Aí eu já, naquela época, um iluminado da justiça, que eu não vou poder dizer o nome por questões éticas, conseguiu ter acesso a esse processo aí, num horário tarde da noite. E aí, naquele momento, eu já percebi que tinha falha. Porque nós fizemos o quê? A geolocalização do celular dele, pegamos a galeria de fotos dele, pegamos as mensagens trocadas pelo WhatsApp próximo ao horário do roubo e já identificamos que havia um erro do judiciário. E deixamos claro, fala, poxa, o celular dele, todos os indicativos mostram que nessa hora do roubo ele não poderia ter feito isso. Conseguimos mostrar isso para a juíza 2 dias depois, que quando voltou o fórum a funcionar, que foi numa sexta preso, a juíza, o promotor entendeu que não, porque a vítima reconheceu por foto que foi preso, e a juíza comprou a briga nossa e falou, não, vou soltá-lo. E soltou ele com base nisso. Aí a gente foi também, somando a tudo isso, na portaria dele, pegou aquele registro fotográfico quando a pessoa se identifica para entrar e juntamos o processo e soltou ele. E aí demorou 4 meses a audiência e foi a audiência. E no dia da audiência eu entendi por que ele foi preso. E é uma indignação da minha profissão e do sistema jurídico que ainda permite esse tipo de situação. Existem departamentos específicos da Polícia Civil que faz coleta de dados, que chama inteligência da Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Tem departamento de cargas, de VCAR, cada um tem um nome. Essas pessoas, elas permitem, a lei autoriza, pelo que eu percebi por conta da audiência, eles fazerem registros fotográficos de pessoas e fazerem um álbum, fazerem um livro de pessoas possivelmente suspeitas de roubo de carga. E aí existia o tio dele, que ele mora na favela do Heliópolis, essa pessoa. O tio dele tem problema. O tio dele tem problema com carga, tem problema histórico, tem antecedente. Não é nem tio, parente ou conhecido. Não sei se é tio, mas é um parente ou conhecido. A polícia foi atrás dessa pessoa na comunidade e perguntou, cadê o Pedrinho? Não, o Pedrinho não está aqui. O Pedrinho está com o Zezinho, que é o meu cliente. Sim. O Zezinho é o meu cliente. O Zezinho? Tá com o Zezinho. Quem que é o Zezinho? Mora aqui. Aí a Polícia Civil conseguiu saber quem é o Zezinho, e incluiu ele, o Zezinho, sem ter nenhum antecedente, nenhum histórico, não tem nada, e falou, olha, Pedrinho anda com o Zezinho. E incluiu nesse álbum. Meu Deus. Era a mesma coisa que dizer, olha, Pedrinho anda com Sabrina. Ele pegaria e incluiria ela nesse álbum. Aí no dia que ocorreu um roubo verdadeiro, as pessoas de fisionomia parda e de comunidade, não quero aqui nenhum demérito não, mas elas têm uma certa semelhança. Elas têm uma certa corporal. Então, normalmente são magros, carecas, bigode. Ela tem uma certa forma de viver, assim, um estereótipo, assim, por dizer. E aí a pessoa ali, naquele momento, reconheceu. Diz que reconheceu, porque eu falo que diz que reconheceu. Reconheceu ele e foi preso só por isso. E aí na delegacia, com certeza as pessoas conhecem a lista de Schindler. Eu gosto de lembrar um pouco da lista de Schindler. Foi o paralelo que eu usei com a juíza e o que convenceu a juíza. A lista de Schindler, para quem não se recorda aí um pouco mais da história da humanidade, era uma época em que na Segunda Guerra Mundial os alemães, os nazistas, estavam fuzilando os judeus e existia um ser humano abençoado chamado Schindler, que ele, para não deixar ir para o fuzilamento os judeus, ele empregava essas pessoas numa lista. Então ele era um empresário bem sucedido, falava assim, vou colocar aqui o nome do Zezinho nessa lista aqui como meu empregado, para não ir para o campo de fuzilamento. Então a lista de Schindler salvou muitas pessoas, muitos judeus do campo de fuzilamento, do campo de gás, salvou muitas pessoas. Então eu disse para a juíza, juíza, não adote a lista de Marcos,
que é esse policial civil. A lista de Marcos leva as pessoas para prisão e para morte. Adote a lista de Schindler para salvar. E, por gentileza, não deixe a lista de Marcos prevalecer e oficie o Conselho do Ministério Público, que eu entendo que tem que intervir nessa metodologia que permite essa inclusão de pessoas nesse banco de dados, e adote o delegado seccional da região, para ele poder tomar as medidas cabíveis e ter incluído sem as devidas cautelas uma pessoa que não tem nenhum histórico e ter permitido a sua prisão. Então a gente fica feliz, às vezes, em poder contribuir com a justiça com pequenos detalhes que salvam a vida das pessoas. Então a gente diria, como operador de direito, tem um papel estratégico de ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, poder entregar riqueza para a nossa família, que é um papel do provedor, tanto homem quanto mulher, mas não podemos esquecer nossas bases de fazer nossa justiça social, que é justamente aí dessa pessoa, uma pessoa de comunidade, carente, que fizemos isso. Então, eu tenho pelo menos 2, 3 casos assim emblemáticos do escritório. O Cauã é uma pessoa também que aconteceu uma injustiça dessa. E hoje se formou em Direito. Hoje, exatamente hoje, ele publicou que pegou o certificado de conclusão de curso dele, mandou para mim, para agradecer. Cauã, e ele fez questão de falar que foi por minha, até me emociona, que foi por nossa intervenção na vida dele. Então, eu acho que o direito tem um pouco disso, né? Você poder ganhar dinheiro, mas fazer o bem para os outros também. Mas me conta esse caso que você ficou aí 10 horas, que para mim era 12. Ele saiu mas solto. E os direitos dele? Ele foi lesado. Foi lesado. A justiça, poucas vezes na vida acontece o que aconteceu nessa audiência. Depois de tanto tempo, a juíza, pela lei processual penal, teria que dar a sentença e escrever ela. Ele deveria falar, olha, aguardem vocês aqui na sala, que eu vou aqui no meu gabinete e vou escrever e vou trazer o papel pronto para vocês saberem minha conclusão. Esse escrever dela pode tomar de 10 minutos a 2 horas, porque é bem complexo fazer uma decisão que envolve de uma pessoa. Ela inverteu isso. Ela tem uma prerrogativa de inverter. Ela falou, não vou escrever nada no papel, estamos aqui quase 10 horas, mas eu vou falar verbalmente meu voto, minha decisão, que é soltá-lo, entender que isso aqui não poderia ter acontecido, entendemos que aqui você realmente, de uma certa forma, ocorreu uma injustiça, então você está solto e absolvido. E na dúvida, ela soltou até os outros 2 que estavam em tese envolvidos. Ela falou, eu não sei como, na minha opinião, aí não é ela dizendo, mas eu interpretando, ela falou que como tudo veio de uma chamada lista, ou seja, essa lista aí, de certa maneira, não sei qual que seria o peso dessa lista aí para poder levar os outros à prisão, porque a vítima não reconheceu todos. A vítima não reconheceu meu cliente e não reconheceu mais uma pessoa na sala, na hora do presencial. Sim. E reconheceu um lá, falando que poderia ser um daqueles que estavam lá. Mas ela optou em soltar todos por conta dessa dúvida. Então, e aí ela redigir a sentença vai demorar até um pouco mais para redigir. Então, agora, o papel que nos resta é entrar com uma ação contra o Estado de reparação por esse transtorno, de ficar preso quase 4 dias, ele ficou preso. Ele teve a intranquilidade de responder quase 6 meses um processo aí de forma indevida e ter, de certa maneira, uma experiência para a vida que diminui o seu valor como ser humano, né? Você tenta levar uma vida justa, correta, dedicada a Deus, como é o caso dele, com uma família, e de certa forma você ser segregado da liberdade no calar das noites, e ficar ali sem muito o que fazer. Então a gente vai reparar uma ação de reparação contra o Estado, provavelmente também tomaremos ações contra o policial que fez essa medida, no nosso entender, excessiva, né? Eu acho que foi um rigor excessivo que ele adotou, que não é muito correto fazer dessa maneira, e a gente vai esperar. E deve ser um processo que demora de 5 a 10 anos. Nossa, cara, agora imagina se não tivesse o Álvaro comentando em relação... Tem muitos Álvaros aí por aí. Mas muitos mesmo. Não, dá um pouquinho de... Ele poderia ter ficado 30 anos. Meu Deus, ele poderia ter ficado 30 injustamente. E quantas histórias devem São ter muitas. parecidas, né? Existe uma ONG jornalística que chama Da Ponte. Ela é a mais tradicional que tem no Brasil hoje, que envolve injustiças sociais. Ela fez a cobertura inicial com a gente e agora está fazendo a cobertura final do caso. Então a gente pega, se vocês quiserem procurar, chama Da Ponte, jornalismo. Vocês vão ver quantas histórias como essa acontecem todos os dias. Todos os dias. A pessoa é pega na hora errada, no local errado, e existe um percentual, 80% são literalmente negros, de comunidades. Meu Deus. E com abaixo de 2 salários mínimos. Dessas injustiças sociais que acontecem. Esse preconceito, a gente está num 2025 já. É histórico. Ai, É escravatura, é colonialismo, é histórico. Mas eu acredito que as mídias sociais e o clamor que vem acontecendo, eu faço um paralelo. Até 20 anos atrás, quando você falava de
ofensa ao mundo feminino era visto com naturalidade. Era visto Sim. como aceitação, era visto como algo natural. É homem, pode, acontece, faz parte, o rolê, tudo aquilo. Agora, se você falar qualquer situação de vulnerabilidade para as mulheres, você é uma pessoa que tem que ser execrada da sociedade, de tão repugnante que não se tolera mais. Mas foi uma construção de 20 anos, no mínimo, que isso aconteceu. Demandou mais, né? O espaço da mulher trabalhando. Porque a mulher, poucos tempos, eu acho que o direito a voto dela é de 31, se eu não estou enganado. Não acho que ou 51, o direito a voto da mulher é muito recente. Gente, mas é recente. uma cultura, né? Podia dar um mas reset, mudou. né? Mas tá mudando. Então acho que vai mudando para etapas. É Acho igual que essa vai mudando coisa pra de etapa. cor. Tá mudando para etapas. Eu acho que tem etapas que vão evoluir também. Ai, assim espero. Não, vai porque dói. Dói. Muito. Até pra quem aqui eu tô externa, né? Dói. Isso que você tá abençoada, né? Tá na classe do modo easy de vida que eu chamo. Loira, bonita, rica, Ai, São rica. Caetano, tá na Amém. modo easy de viver, né? O modo médium é o meu e o modo hard é quem tá menos favorecido que esses critérios aí. Ai, não fala assim, não, mas você tem razão, com certeza. Mas eu me ponho no lugar do outro. Não, é difícil. Pelo amor de Deus. Inclusão, até me emociona. Tanto que os projetos que eu faço, que eu participo, às vezes eu tenho... É só para um nível de diretoria. Eu abro para todos os níveis e sentar nas cadeiras, escolher os módulos, o mobiliário, porque não é só um que vai usar. Todos vão usar. Todos têm que dar opinião. Eu acho que esse é um dos meus diferenciais até de trabalhar, sabia? Sim. Porque não dá para você se enfiar numa bolha e falar, nossa, não existe. Lógico que existe. Existe. E o Brasil é gigantesco. Esse negócio de cor. Enfim, para mim eu sempre tento desconstruir para melhorar e me aperfeiçoar. Concordo. E voltando agora ao tema, se você está querendo fugir, eu não deixo você fugir. Como um bom convidado, Sim. não deixo você fugir. A gente tem uma entidade que chama Cefaz, que é o Centro Empresarial das Favelas. O que seria o Cefaz, que é o Centro Empresarial? É um pouco... A CUFA é um movimento esportivo das favelas, um movimento de entretenimento. A CUFA é muito tradicional, que é a Confederação das Favelas. O Cefaz a gente constituiu há um ano, que é o Centro Empresarial das Favelas, que ele busca trazer profissionais autônomos para dentro das favelas, literalmente lá no eixo das favelas, para darem suportes e ajudas. E um arquiteto nosso trouxe uma ideia tão brilhante para dentro das favelas. Então, arquiteto nosso, não fui convidada. Porque é uma classe mais elitizada, mas Não, agora eu posso não vem, convidar, não. agora eu posso convidar, Imagina. permitindo, né? Eu participo de uma ONG que atende o Heliópolis. Isso, e aí a gente fez o que agora? A gente está pegando com um projeto piloto uma viela e estamos fazendo um sistema de ventilação em todas elas. Então, as vielas, que são as casinhas conjugadas, que todos conhecem bem como que é uma favela, o maior problema em índice de problemas respiratórios são gigantes. Gigantes. Umidade, bronquite, pneumonia, tudo que tem direito porque não tem ventilação. Então, esse grupo de arquitetos aí, que são 2 arquitetos nossos que nós conseguimos ajuda, eles conseguem colocar sistema de ventilações forçados e naturais. E agora vamos validar, naquele período de um ano que vai dar, se tudo correr bem, em junho, saber o que deu de resultado. Olha, será que ela teve menos incidência de pneumonia, menos incidência de bronco, sei lá o quê, tudo que é problema respiratório? Então, se a gente conseguir demonstrar que aquelas pequenas medidas arquitetônicas dentro do universo dele trouxe resultados médicos que diminuiu a carga do posto de saúde e o investimento, eu vou falar, você economizou aqui na saúde, da sua verba pública, R$10.000 por habitante aqui. Vamos transportar agora para fazer esse projeto? Quero participar, quero conhecer. Então, Não, eu participo, de verdade. Eu fui E até ajuda bem. eu fui no Heliópolis para desenhar um centro de cursos, né? Mas aí a ONG ganhou uma casa. E aí não precisou que eu fizesse o projeto. Mas eu sempre estou à disposição. Se precisar, Então, já a gente tá- marca. Tá gravado aí, né? Não precisa gravar, não. Já está gravado, mas minha palavra não faz Eu não curva. sei o nome dele, a gente falou de operador gatão, né? Então, como que é? Vai pegar É essa... o Wagner, gente. É o Wagner aí, ó. O Wagner É isso aí, tá ó. atrás. Olha, esse podcast ele vai demandar mais de 1 hora, tá? Não vai. Não Porque vai matar sim, nós, tá porque doido. eu quero entrar na minha área. Na nossa área. Na verdade, a gente já está falando de empreendedorismo e histórias, né? Histórias reais. E é muito bom. Que bom. Eu fico feliz de estourar uma bolha.
Se quiser, pode participar mais. Eu já marco Não. mais visitas aqui no Será estúdio. uma honra nossa aqui sempre. Me conta em relação à área de arquitetura, né? Eu vi aqui que você escreveu um projeto que você teve que defender, que foi uma grande pérola em relação à proximidade de rio. Eu sei que tem o suco, do suco tem uma distância, que é um raio, que acho que é 30, né, o raio? 30 metros? Eu acho que é a área de APP, né? A área de proteção permanente, eu acho que são 30 metros, mas aí tem que ver se o leito é carroçável, tem umas terminologias lá que são chatas de entender. Mas no nosso caso aí, se você jogar no Google aí, prédio São Caetano Globo. Ai, gente. Vai estar a gente lá, acho que há uns 12 anos atrás, tendo uma entrevista para a Globo, porque esse nosso prédio aí, nosso cliente, que é um dos nossos primeiros clientes também, Evandro da Basilar aí. A gente fala o cliente e o nome porque é muito feliz quando a gente vê que deu tudo certo, sabe? Apesar de ter uma repercussão grande em cima do assunto, a gente vê que estava certo. Então, o que aconteceu? Ele construiu um empreendimento lá, acho que foi uma torre de 20 e poucos andares, próximo ao rio Tamanduateí. E foi, de certa forma, várias casas ao mesmo tempo da região acabou apresentando alguns problemas. Disseram que apresentou problemas de rachadura várias dessas casas, várias. Num raio de 2 quilômetros, 1,5 quilômetro. E aí nós solicitamos um estudo da empresa que faz metrô. Então aquele tatuzão gigante lá que vocês vêem faz o metrô, a gente falou assim, não foi a gente que deu esses problemas, pessoal. Não foi. Nosso prédio está perto de um rio, mas não foi o nosso prédio. Aí a Globo, comovida da história, foi lá, falou, não, seu prédio dá problema, tem que fazer, interdita tudo. E aí veio Defesa Civil, veio tudo que tem direito, prefeitura, todos os órgãos de fiscalizações foram lá, e aí a gente conseguiu demonstrar que estava correto. Então nossa obra não foi embargada um único minuto, não parou nenhum momento, conseguimos tirar pelo menos um peso aí, sei lá, de um universo de 100 e poucas ações que vieram, se sobrou 5 ou 10% desse foi muito, e conseguimos demonstrar de forma técnica, usando conceitos técnicos. Então eu digo para o advogado, nesse momento, e para o arquiteto, se acessório de empresas consolidadas, Falcão Bauer, IPT, empresas que têm uma credibilidade, que possam dar um parecer de assistente para você, quando você se envolver num problema muito grande. A gente sabe que você tem amigos, tem colegas, tem conhecimento para falar sobre aquele assunto. Sim. Mas na justiça, aí vem o meu papel enquanto advogado participante do programa, é dar essa dica para vocês. Eu só consegui, de certa maneira, isentar o meu cliente porque a gente buscou assessoria de empresas consolidadas naquele assunto, que puderam fazer um trabalho técnico, não foi barato, mas que foi resolutivo. Então, muitas vezes, o advogado às vezes não dá essa dica para você porque não quer gastar o dinheiro do cliente. Não, mas precisa, né? Mas precisa, porque é necessário você manter a sua imagem. Às vezes não é só dinheiro. Porque se essa construtora, hipoteticamente, tivesse tido um abalo de imagem dela, ela não conseguiria hoje ser o sucesso empresarial que é na região do ABC. Hoje, na minha opinião, uma das construtoras que mais cresceram nos últimos 10 anos na região do ABC, junto com a Patriani. Na minha modesta opinião, ela conseguiu ter ali a mesma caminhada. Claro que a Patriani despontou um pouco mais além do ABC, mas dentro do ABC eu considero essa construtora uma das maiores que tem, por conta dessa questão correta, justa, adequada que ela atende os seus clientes e como trabalha também. E se assessorando de bons profissionais. Que legal, você falou da Patriani. Bruno, te chamei para entrevista, a sua agenda tá cheia. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Quando liberar, vem para cá. Não, a Patriani cresceu assim gigantescamente. Eles estão indo para Campinas, estão aqui em São Paulo, no Ipiranga, estão em Santos, eles não param. É que eles têm uma cultura, eu não sei quem me falou, de vender o empreendimento antes de estar lançado, antes de estar realmente... Mas eles têm uma equipe legal, uma equipe boa, né, interna. Eu até procurei ele pra gente ir pra prestar serviço, porque eu sou uma boa cara de pau, né? E eu conheço a galera da família. Caio, amigo, o primo dele. Irmãozão. Daqui a pouco vai estar aqui também. Não, eles são organizados. Ele falou, não, Sá, eu já tô com a equipe interna. Eu falei, deixa eu fazer um decorado seu, vai. Deixa eu fazer um decoradinho. Ele já tem equipe para fazer isso, Sabrina, pelo amor de Deus. Eu tenho um lugar para você fazer lá em Santo André, Lituânia 76. Já tá vendendo. Lituânia 76.
Vitória 76. Eu vou lá, eu vou dar um pulo. Você fala também, mas esse cara tem uma agenda Vitória lotada. 76. Esse cara tem uma agenda lotada, tá, gente? E tanto que eu deixei para ele fazer, mas eu acabei fazendo aqui as perguntas. Mas é porque você tem muita bagagem, então eu deixo você falar, você fica à vontade. E tem umas 10 perguntas para me fazer ainda. Nossa senhora. Tipo sabatina aqui, pessoal. Tá até suando já. Ah, vá, tira o terno, fica à vontade, mostra as gordurinhas, eu já mostrei as minhas. Olha, o cara é tão eficiente que por aí que tá suando, colocou o ar-condicionado pra funcionar. Ele tava economizando até agora, né? Ai, ele cara. Falou, vamos ver até onde esse cara vai suar aqui. Deixa eu ver. Ai, que filha da mãe mesmo. Também. Mas me conta, a sua parte de assessoria em relação a escritórios de arquitetura, o que starta, assim, desde o início? Ó, eu acho que um ponto importante que o arquiteto tem que levar em consideração, ele tem que ter um seguro de erro de execução e erro de projeto. Fala pertinho daqui, isso. Então eu vou resgatar, não sei se pegou ou não, então acho que um lado importante que o arquiteto tem que sempre preservar, ele tem que ter um seguro na sua prestação de serviço. Ele tem que ter um seguro da execução, se ele for responsável pela execução, e pelo erro de projeto, que eu acho que em inglês é will self, alguma coisa nesse sentido que você tem. Por que eu digo isso? Alguns projetos você realmente concebe eles achando que ele tem um determinado viés, e quando ele realmente está concluído e finalizado, alguma coisa no meio do caminho não foi mapeado. Hoje, com a inteligência artificial, facilita um pouco você identificar as falhas do seu projeto fazendo ali um duplo check-out. Você joga, utiliza ali os prompts necessários e ele deve te dar alguma lacuna ali de eventuais erros ou desvios de conduta ou padrão no seu projeto. Mas eu vejo que ainda assim é necessário ter. Por quê? Hoje em dia, as intempéries do tempo, que não são mapeáveis ultimamente, um lugar que ele tinha uma temperatura padrão de tantos mil graus pode reduzir para tantos outros graus, uma área que era permeável deixa de ser permeável, começa a ser menos permeável. Então são situações que às vezes impactam no seu projeto entregue como arquiteto e isso pode prejudicar um pouco muitas vezes. Por que você não previu que iria ceder 3 milímetros por ano, 3 milímetros por ano aqui? Empresas grandes, elas acabam falando, olha, advogado, tem como eu processar o profissional que executou isso para mim? Porque ele deveria ter previsto. Então eu sou muito demandado por empresas grandes para processar profissionais de qualquer segmento, inclusive arquitetos, para poder falar, advogado, onde que ele errou aqui? Jesus. Então, quando você projeta algo, o custo de um seguro é extremamente reduzido, baratíssimo. Tá, mas você falou em relação a 3 centímetros, tudo está em movimento? Mas você tem que mapear. Ou você escreve para o seu cliente, eu não vou mapear o movimento, tudo bem? Não, mas aí você tem que ter o engenheiro calculista. Eu já defendendo o arquiteto. Claro. Cadê o engenheiro calculista para ter mapeado? Concordo, aí vai todo mundo responder. Como consumidor, eu não quero saber quem é o responsável, eu ponho todos. Porque a lei me dá como consumidor essa prerrogativa. Rapaz, você está falando numa escala gigantesca. Amigos que fazem grandes projetos. Isso. Fica a dica, é bem interessante. Mas até em obras pequenas, eu sei que cada prestação de serviço tem o prazo de garantia. Sim. Né? Vamos falar de um empreiteiro pequeno. Elétrica, 1 ano. Né, que eu já falei com diversos empreiteiros grandes, eles me falam a mesma coisa. Cada frente tem um prazo de garantia. O Secov, né, ele traz um manual lá de prazo de garantia que é muito bem aceito pelo mercado. Sim. Existe uma ANR também da BNT que prevê também prazo de garantia específicos. Sim. A acústica agora está gravíssimo. Quem não se atualizou nas normas de acústica, que foi de 2021, tem um cuidado imenso de fazer paredes em empreendimentos. E ventilação também. Depois da pandemia, ventilação forçada, troca. Isso, então eu acho para empreendimentos de saúde, por exemplo, o negócio ficou muito punk. Mas eu acho que, por arquiteto, a questão de... Eu dou um exemplo. Eu tenho um cliente meu que depois de 5 anos, ele teve que adequar uma laje, porque ele fez ali uma quadra em cima da laje, porque ele não atendeu às normas de acústica. Ressalte, as normas de acústicas vieram depois do projeto dele. Olha como são as mas coisas. Você está falando um prédio. Um prédio. Mas aí é censo, né? Aí é censo. Porque aí, vamos lá, gente, custo, quero economizar, né? Você tem que pensar no cara que vai morar embaixo dessa quadra. Não. Eu dou um exemplo. Lá a quadra pega 6 apartamentos, 6 plantas de apartamentos. Só um reclamou. Com direito. Mas só um. Então, isso que eu quero dizer. Se fosse algo realmente gritante, os 6 teriam se mobilizados.
Então a sensibilidade desse um é maior do que a dos outros. E ele foi positivo, feliz em conseguir conquistar, em ganhar essa readequação com base numa norma posterior à aprovação do projeto. Então, mas eu volto ao bom senso. Se você vai colocar, eu penso muito em fluxo de tráfego. Vamos lá? Eu vou começar a trabalhar. Fluxo de tráfego. Se eu tenho um tráfego muito alto naquela área, eu não posso fazer uma laje em comum. Concordo. Eu tenho que me preocupar com tudo que vai acontecer no entorno, até no vizinho. Tá? Isso eu trago para gerador, por exemplo. Gerador dá um pau. Nossa, barulho insuportável. Dá. E assim, você tem que pensar. Você tem que pensar quem está morando naquele empreendimento e quem está no entorno. Né? Serviços públicos aí, serviços particulares gigantes de saúde, volto porque eu trabalhei muito tempo. Era uns projetos assim gigantescos por causa do barulho. E tinha reclamação. Né? Aí tinha uma boa alma, como o Álvaro lá, Kia, tal. Mas é o bom senso. Sim. Não vamos fazer uma lajezinha de 15, pelo amor de Deus? Eu tenho um livro que eu adoro, que é o Panam, que é o... Eu falo que as boas práticas a galera pegou dele, da galera do automático. Sei. Vou fazer a estrutura, vou jogar o pilar de 4x4, 3x3. Chama o engenheiro. Ajuda bem. Faz o cálculo. Chama o civil, chama o calculista, chama o arquiteto, chama o advogado também. Também. Chama o ambiental, porque assim, eu vejo que grandes incorporadoras estão construindo em áreas que tem a questão ambiental. E a questão ambiental, ela tem que ser estudada e defendida. Você tem um tráfego que você tem que estudar no entorno, você tem que se responsabilizar, porque você está desmatando aquela área, então você vai ter que propor um benefício, né, para aquela área e para aquela região, né? Contrapartida. Exatamente. Ou compensação. Então, assim, você me deu, assim, já comecei a trabalhar aqui, gente, já estou trabalhando. E fala para mim, como um arquiteto, um escritório, deve se preparar para elaborar, assim, um orçamento para o cliente pequeno e o cliente grande? Duas perguntas. Eu entendo assim, eu acho que o principal problema hoje da humanidade é a comunicação. É a falha de comunicação, falta de comunicação e muitas vezes aquilo que você fala não é o que a pessoa recebe. O que a gente elimina na comunicação é o que está escrito. Então, se você for enviar uma proposta, já envia a proposta com o que está contemplado claramente. Ou seja, eu sou um arquiteto que tenho aqui, que está incluso realmente fazer a harmonia, entre aspas, arquitetônica, harmonia depois de mobiliário, harmonia depois de cores, harmonia de iluminação, porque eu entendo que são frentes totalmente diferenciadas, que se inclui tudo no mesmo projeto. E aí o gosto da pessoa é algo muito difícil você controlar. Eu dou um exemplo, quando você fala, eu fechei um projeto arquitetônico com o meu cliente, aí eu coloquei lá iluminação, mas aí eu não coloco a parte elétrica de execução. Aí eu coloco a parte que tem que ter as tubulações, mas eu não fecho a parte de execução também. Normalmente não se fecha, que é um terceiro que fecha. E aí quando dá conflito na execução, quem que ele vai responsabilizar? Muitas vezes é o arquiteto, porque a planta arquitetônica dele é o que dá o pilar de todas as outras frentes de execução. É a que é mais responsável. Então quando você mandar a proposta comercial, deixa claro que não se responsabiliza por desvios de projeto e pela execução de projeto. Muitas vezes acho que é automático para o consumidor. Eu mando aquilo, já acho que não, ele já sabe que eu não me responsabilizo. Não, deixa claro ali, uma linha descrevendo isso. Olha, não estou responsável por isso, se não for contratado. Ponto. Porque muitas vezes na justiça fica muito no verbal e fala, não, isso aqui você estava responsável, arquiteto. Você deveria prever ou ter falado adequadamente para o seu consumidor. Quando que você falou que não estava responsável? Não, mas se não está incluído, não, mas não está incluído, mas eu entendo que faz parte já. Não faz parte. É uma coisa, é um outro universo, uma outra área de atuação dentro do ramo da engenharia, da arquitetura. Não, eu entendo que faz parte, porque o juiz é leigo, entre aspas, Sim. e ele fala, não, deveria estar contemplado. Já que você não avisou, pague, arquiteto, esse erro aqui de reexecução de trabalho, de reanálise de uma coluna que tem que ser feita por conta disso que não deu certo passar uma tubulação. Então, muitas vezes, eu acho que a dica que eu daria para o pequeno e para o grande é: deixe claro o que está na sua proposta, o que está contemplado ou não, e no seu contrato as garantias e coberturas de visitas. Eu acho que esse é o maior problema, ou seja, visitas e acionamento. Arquiteto, coloque ali, olha, está contemplado aqui apenas e tão somente duas visitas durante a obra.
Se a obra prorrogar mais de 30 dias sem ser culpa sua, qualquer outra visita fora dessa data é cobrado. Então, é essas regras de cobrança de precificação que é importante para o arquiteto. Olha, amigo, eu já vou mandar meus 2 contratos para você analisar. Um tem 6, outro tem 9 páginas. E eu fiz um coletivo, tá? Eu falei com amigos, falei, mandem seus falar currículo, tô louca, contratos, que eu quero refinar. Eu já tinha o meu. Aí eu comecei a ouvir podcast, estudar, porque eu fui lesada por um cliente. É comum isso. Não, e eu fui lesadaça. Meu aniversário do ano passado, eu estava na obra desse cliente. Trabalhando, levando a minha parafusadeira. Parafusando. Eu faço além, em algumas exceções, eu abro, porque eu quero que entregue a obra, eu quero ajudar, de certa forma. E aconteceu que o terceiro que estava prestando serviço estava de má fé. Ok, acontece. E aí chegou na hora, o cliente virou e falou assim, não vou pagar o que excedeu do contrato. Eu falei, mas espera aí, eu sou indicação de alguém que trabalha com você. Não, vou pagar. Aí eu falei, gente, meu contrato não está no contrato. Aí na hora eu não aditivei, me senti lesada, porque oficialmente, né, eu estou só com o Sabri Fidelis, né, com o escritório. Então eu estou no começo, apesar de ter 16, né, 18 anos aí trilhando a minha história, mas sozinha ali, né, com um colaborador que eu já tenho hoje ali que me ajuda. Aí eu, sério, vou gastar mais com advogado do que falar tudo bem. Isso aí mesmo. Aí eu olhei para cima, falei, Deus, fui lesada. É isso aí. Então assim, hoje eu não trabalho mais no meu aniversário, não insiste. Entendeu? Não insiste. E foi um projeto que eu passei a virada do ano fazendo. Então, assim, não teve empatia do cliente. Hoje está com... A pandemia mudou o mindset das pessoas. Não, mudou não, né? Pelo amor de Deus, ficou doente. Isso aí. Pô, pelo amor de Deus, a gente entrega, né? Eu até brinco, eu fui entrevistada num podcast e eu falei um termo que eu achei bem interessante. Eu fui o cão de guarda de empresas gigantescas do Brasil. Nacionais e internacionais. Por que eu não posso ser o cão de guarda do meu cliente? O que é o cão de guarda? Zelar pelo... É zelar pelo cliente. Isso. E eu zelo, né? Tem uma outra história também que eu comecei a fazer o gerenciamento. Acho interessante falar isso para você, que você é advogado, então você já, né, tem uma outra visão. Esse cliente, esse casal, eles contrataram um gerenciamento de engenheiros de uma casa muito bonita no interior. Cheguei na casa e falei, a casa tá torta. Aí eu olhei a escada, eu falei, a escada tá errada. Chama os meninos, vamos conversar. O gerenciamento é deles. Eu entrei para assessorar a decoração. Falou, não era nem para fazer o gerenciamento. Sim. Cheguei nos 2 engenheiros, eu tenho 1,83 m, você sabe da minha altura, o cara batia no meu peito aqui. Aí eu olhei para baixo e falei, oi, linda, tudo bem? Ela gosta de falar que é alta, né? Ela gosta de falar que é alta. Eu falei, oi, linda, tudo bem? Como boas práticas, você sabe que a gente tem normas que a gente deve seguir. O pé do cliente é um pé grande, como o meu, como o seu, enfim. Pisa na escada, sobe degrau. Piso assim. de 22? Não, assim, ó, tá vendo aqui? A altura. A mulher do cliente, a cliente, né? O casal, ela tinha problema no joelho. O cara virou pra mim e falou assim, você não é técnica? Falei, sou. Dá um jeito. Aí eu falei, mas você não é engenheiro? Você tem que resguardar o teu sindicato, suas boas práticas, o que você aprendeu. E eu fui ficando vermelha. Respirei, né? Aí eles saíram da obra. Saíram, opinaram, preferiram sair. Mas isso não foi o gatilho inicial. O gatilho inicial foi que eles induziram o cliente a fazer impermeabilização na casa inteira. Você já viu isso? Meu Deus do céu. Permeabilização você só faz em área molhada. Olha lá, ainda algumas você até pode... Foi interna, 100% interna, você ainda depende, mas não é... Não, mas a área molhada eu permeabilizo parede, chão, faço o teste mecânico, vejo se está funcionando. Deixa lá os 2, 3 dias lá. Exatamente. O ideal é 5, né? Boas práticas. De 3 a 5 dias. Aí o cliente me mandou R$10 mil de orçamento de impermeabilização a casa inteira. Ah, é porque a área é uma área úmida. Aí eu... Sala?
Escada? Quartos? Aí eu vi que já tinha uma má fé nessa história. Sim. Aí eu abri um call, né, uma reunião com eles, falei, gente, inadmissível, posso ir até a obra e conhecer os meninos que estão fazendo, que são responsáveis? Aí eu cheguei lá e falei, então, tem um processo para você construir a casa, você tratou a estrutura, você impermeabilizou a base, correto? Por que você quer impermeabilizar a sala? Gaguejou. É lógico. Aí eu entrei na escada. Aí falou que para mim seguir as minhas boas práticas, que eu era muito técnica. Aí eu olhei pro cliente e falei, gente, pede seu dinheiro de volta. Já foi o vídeo de um golpe aí. Então, isso começou a acontecer recorrente, tipo, diversas vezes nos clientes que estavam vindo para mim. Aí eu falei, gente, eu vou abrir um canal para trazer essas histórias. Verdade. Detalhe. O marido trabalha com tecnologia e a esposa é advogada. Nossa. Ela estava brava. Essa escada deu um trabalho, amigo. A gente desenhou ela na mão, na parede, porque não entrava no AutoCAD, não entrava em software nenhum. Nossa. Mas deu certo. Que bom, que bom. Né? A pré-fabricada, colocamos, assentamos com uma pisada maior de madeira, ficou elegantíssima. Muito bom gosto. Travei, fiz o rodapé sob medida de madeira para travar, para não ter risco, sabe? Mas e se não tivesse uma Sabrina? Ia dar ruim, né? Ia dar uma casa ruim. E esse cara faz todo encanto na casa, né? Não, sabe o que é mais dolorido? Impermeabilizar a casa toda. E aí, você Vou deixar meu cartão lá também para processar ele, se a advogada não quiser. Bicho, e se o cliente não tem uma assessoria? Passa, né? Passa. Pro leigo passa tranquilamente. Foi aí que eu falei, nossa, Deus tá me dando... Eu tô no caminho certo. Uma nova frente. Porque, cara, é o que eu falei, cão de guarda, com todo respeito. Eu não tô falando isso com, né, um figurativo e tal, mas eu falo assim, você foi contratado, eu até brinco, cada cliente é meu chefe. É isso mesmo. E eu, depois do que eu fui lesada, que eu fiquei assim, nossa, eu não coloquei aditivo no contrato. Fica a dica, pessoal, aditivos, em cima de aditivos... mas, cara, você entra lá naquele gov.com.br, você assina online, na hora você já manda para o cliente, estourou o prazo de gerenciamento, tanto gerenciamento de obra eu não faço mais, eu faço gerenciamento de projeto, eu cuido do todo. Sim. E eu deixo explícito que a minha responsabilidade está nisso aqui. Execução é quem está executando. Isso. Se está no papel e está fora do papel que ele executou, é dele. Se o papel está errado, é meu. É isso. Não, exatamente. Então... Por que se repete tantas pessoas com má fé? Igual, tive o cliente também que a pessoa se passou por arquiteta. Já é criminal, né? Já está em processo. Aí é falsidade ideológica, exercício irregular da profissão, aí já entra em outro cenário pesado aí. Gente, não assinem responsabilidade técnica se vocês não vão fazer o acompanhamento, não vão fazer a gestão. Tudo bem, um piso, troca de um piso, pode ser, mas... Coisas grandes, obras, não vem do que você estudou tanto. Eu fico perplexa, de verdade. Porque a pessoa se passou por arquiteta, não tem a formação, foi uma outra pessoa, vendeu com certeza, né? Lógico, né? A responsabilidade e agora a pessoa vai pagar. As áreas de um sorte de outros, não teria conhecido você. Mas eu sou uma profissional que eu gosto de compartilhar e eu gosto de abrir o leque, igual eu apresentei o programa anterior, né, que vou ser o segundo a gravação hoje, é um arquiteto maravilhoso e que impulsiona e eu impulsiono ele e vai, e tem espaço, e é isso, e tem espaço para todo mundo. Agora, não vamos lesar as pessoas, sabe por quê? Mancha a minha galera. Fofo, né? Minha galera, os arquitetos. Mancha, esse cara, esse cliente, ele vai querer contratar. Sabrina, presente do CREA. Vamos lá, movimento. Sabrina, É cal, né? O meu é cal. É verdade. Eu tenho meus valores, eu tenho as minhas boas práticas. Tem espaço para todo mundo, só que, por favor, você vai estudar. Não assume uma responsabilidade que não é sua. Superfaturar orçamento, amigo. Você faz obra, né? Você sabe o que é isso, né? Muito. Órgão público, pelo amor de Deus. Eu sempre perco por isso.
Nossa, é muita coisa. Vamos lá, voltando aqui, né? Eu falei que ia passar de 1 hora, que linda! Ou vai matar a gente aí, nos comentários lá. Derruba a internet, cai, tá. Ó, em casos de sinistros ou problemas em obras, a responsabilidade a gente já falou, né? Sim, sim. Que é sempre para deixar explícito, é isso que a gente está falando até agora. E para se proteger legalmente, a gente falou de um bom contrato. Você tem um case que você oferece para os clientes, ou aos novos escritórios que estão chegando? O que a gente costuma dizer, né? Existe uma fórmula de bolo já padrão. Existe um esqueleto padrão de um contrato, que hoje a gente adota muito uma questão visual, né? A gente fala de uma fase... O contrato hoje ele tem que ter um pouco de visual nas coisas, ele tem que ter um pouco de essa habilidade de ser mais fácil da interpretação. Então a gente adota um pouco dessa filosofia no escritório, tem um visual law que a gente chama, uma linguagem mais fácil nos contratos, e nós tentamos customizar alguns pontos que ele entende de valor. Então, o meu valor principal é um valor de respeitar Perdão. Imagina. Perdão. É respeitar o cronograma de obra. Então eu fico muito chateado quando eu não respeito. Então eu pergunto, qual que é a dor da Sabrina? De tudo que mais me incomoda numa obra é o atraso do meu pagamento. Não, o que mais me incomoda é eu ter que ficar cobrando do engenheiro. O que mais me incomoda é não respeitar o cronograma. Então eu tento sentir a dor do que mais incomoda a pessoa, aí eu carrego um pouco a caneta que eu falo nessas cláusulas. Então eu crio essa cláusula com o cliente um pouco mais próxima. Então eu pego aquela espinha dorsal, pergunto exatamente o que mais incomoda para a Sabrina, falo, acho que o que mais me incomoda na obra é essa situação. E eu enclausuro, que é o termo que fala, essa sua dor, para te dar um pouco mais de conforto no contrato. Então, Minha dor agora é aditivo para tudo, ó. Ela... Aditivei! Então, provavelmente a gente criaria uma rotina de aditivo mais facilitado. Por exemplo, admite-se aditivo mediante troca de WhatsApp com a confirmatória através dos números tais. Ponto. Porque a gente tem que entender que existe uma dinâmica também na obra, existe uma dinâmica na vida das pessoas. Então a gente tem que se adaptar a essa dinâmica. Admite-se aditivo através de áudio com confirmação de leitura e o ok da pessoa do lado oposto. Perfeito, está aditivado. Então a gente consegue enclausurar alguns pontos. Sua execução do mundo jurídico vai ser mais difícil. Ela é mais difícil, mas não impossível. Porque se eu for exigir toda vez o GOV, pode ser que ainda trave um pouquinho a operação. Então eu tenho que ter a opção do GOV como sendo preferencial, Sim. mas tenho que ter as outras opções como admissíveis. Então a gente cria um pouco disso aí, dessas características. Então a nossa filosofia enquanto escritório jurídico é apoiar em tentar diminuir o seu sofrimento num contrato, pelas suas experiências de vida mesmo. Então você pega, cada caso é um caso. Eu pego a espinha dorsal e coloco ali a caneta mais carregada nas suas dores. E me fala, no coletivo, as dores dos arquitetos, quais são as mais comuns aí? As mais comuns que eu vejo que eles sentem maior é não ter eficiência no receber quando faz o serviço. A dor mais comum dele é ele sentir que ele não é eficiente para receber quando tem que receber. Sério? Então eu terminei meu serviço, tem a parcela final e o cliente começa a falar, não, mas isso não está desse jeito, isso não funciona assim, eu entendo que não gostei disso, então eu não vou te pagar sua parcela final do seu contrato, eu acho que não é devido por conta disso, então essa é uma dor muito presente. E aí a gente criou uma Scroll Account. O que é uma Scroll Account? Você coloca o dinheiro depositado no lugar e não é mais estar com ele nem comigo, fica naquela conta. Se eu cumprir a chamada SLA, que são os requisitos necessários para poder sacar aquele valor, você vai lá e saca o valor. Mas eu não estou concordando. Aí você briga na justiça. Então, mas é perante medição, né? Todo dia X, solta a medição, a entrega foi realizada, você recebe. Tem arquiteto que não faz, né? Faz por parcelas normais sem medição. Para falar a verdade, é mais comum parcelas do que medição. É mais comum falar assim, olha, eu fiz seu projeto aqui no campo da engenharia, medição funciona bem. No campo da arquitetura, funciona menos bem. Funciona, sabe? Porque demanda um projeto, vamos colocar 90 dias. Tá. Você coloca começo, meio e fim. Sim, mas é prazos. Então você vai receber uma parcela inicial, uma parcela no meio, mas no final. Não necessariamente uma medição em cima disso. Sim. São marcos, né? Sim. E aí a última parcela, por exemplo, que deveria falar, ele falou, eu entendo que não vou te pagar. Normalmente o problema maior sempre é na última. Foi na última, no meu aditivo que eu não fiz. Normalmente é isso. Aí o que eu fiz? Como, trabalhei tanto tempo em grandes empresas, eu falei, cara, tá na hora de eu abrir meu CNPJ. Isso, ajuda bem. Tô
acho que em novembro, eu abri com um contador super gente boa, André. E vou colocar maquininha. Quer Que projeto? chique, hein? Nossa. Quer projeto? Maquininha. Ai, olha, tem X% é da maquininha. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu tenho boleto. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu fui aperfeiçoar o contrato. Eu li uns 15 contratos. Eu tenho uma amiga minha que ela é estouradíssima. O contrato dela é tão básico, bicho. Eu falei, cara, você tem Deus do lado, anjo da isso aí guarda, mesmo. todo mundo te guardando. É que hoje o menos é mais, viu, nos contratos. Ah, não, eu coloquei até cláusula se você sumir. 30 dias. Eu concordo. Chama abandono de obra, né? Não é abandono mesmo, abandono do projeto. Abandono de obra. Eu zero. E você entra na SLA isso mesmo. do zero, outro orçamento, outro projeto. É isso mesmo, tá certo, tá certo. O nosso tempo é dinheiro. Sim, time is money, né? E eu tenho um SLA, tá? Que chique, Eu hein? controlo o tempo Nossa. que eu executo, o tempo que eu trabalho no executivo, o tempo de criação, para mim saber pontuar quanto que saiu cada momento, Sim, tá certo mesmo. né? Você pôs o SE lá pra brigar com o advogado. Tem lá, Imagina, vou colocar o SE. Brigar com o advogado, deixa eu entrar nessa fase aqui, ó. imagina, amigo, eu tenho irmã, advogada, o marido dela tem um sobrinho, tem um irmão mais velho, meu sobrinho passou na prova antes de se formar. Chique, hein, meu? Ó, Jordan, já tô arrumando emprego pra você. Brincadeira. Com esse nome, né? Eu que sou da velha guarda, já é quase o Michael Jordan já no direito aí, ó. Mas foi por isso mesmo que meu irmão mais velho colocou. Imaginei. E ele é super, eu fico encantada. Ele é novo, casou com 25 anos, 24 anos. Bacana, é um prodígio. É um prodígio. Eu com Que 24, eu não queria casar, não. Eu casar. Imagina, já é focado, já fez a pós-graduação. Eu tô vendendo o currículo do meu sobrinho aqui, gente. Mas me conta. Então, você, nesse total de código, eu quero falar agora de códigos de obra. O que você acha mais falho em processo? Já que você acompanha... Saboia, né? Mal falado Saboia aí. Código Saboia, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, essa lei pra mim é uma concha de retalho. É impressionante de como é difícil conseguir achar uma solução única para o que tem lá dos projetos lá, que elas têm que contemplar e as regulamentações. O que eu vejo que eu fico mais chateado na prática é o seguinte: se existe um zoneamento para aquela área, se existe uma certa determinação de zoneamento. Exemplo, São Caetano Sul, Jardim São Caetano. É um pavimento de 2 andares, recuo mínimo de 2 metros por laterais e facetas, 5 de frente, e é o gabarito máximo lá de 12 metros. Hipoteticamente, eu acho que é isso aí que prevê lá a lei de zoneamento de São Caetano. E aí você percebe que tem 50 outras casas que não respeitam o projeto, essa regulamentação de zoneamento. Não respeita. Aí algum vizinho fica mal-humorado quando você está fazendo uma que não respeita e fala, você não está respeitando. E aí ele consegue que o fiscal impeça, embargue a obra porque não está respeitando, mas isso não replica para aquelas outras 50 que fizeram sem respeitar e sem nada. Aí você fala assim, tá bom, você vai respeitar agora, então eu entendo que você descaracterizou o zoneamento. A partir do momento que você descaracteriza um zoneamento, o fiscal teria que ter uma sensibilidade de ter uma autonomia pela lei, de falar, olha, venho aqui no local, identifico outras 50%, 60% de obras descaracterizadas, razão pela qual entendo que não deve se aplicar o zoneamento da forma que está prevista na lei, porque a área já não é mais o que a lei previu para aquele zoneamento. Então eu vejo que eu fico mais chateado na questão de códigos e condutas nessa situação de falhas de interpretar a realidade com o que está na lei. Eu acho que seria esse um bom trabalho que os arquitetos e engenheiros deveriam se debruçar, de falar, olha, existe um zoneamento aqui para essa região, Z1, Z2, Z3, classe sei lá o quê, predominante residencial, aí você vê lá, tem uma casa e 99% de empresas. E não existe um movimento de vocês para mudar esse status quo, essa situação. Então eu acho que deveria ter um levante do conselho de classe de vocês, de pedir uma forma de avaliar com frequência os zoneamentos estão condizentes ou não ao papel, ou os códigos e posturas. É o que eu vejo assim na minha... Eu leio bastante sobre isso, até em questão em São Paulo, né? Que São Paulo, acho que o ABC tá mais calmo. Sim, mas São Paulo tá uma coisa de louco. É um samba do crioulo doido. É. Literalmente é um samba. Porque teve a lei do Haddad, que mudou na época que ele era prefeito, depois teve outra lei, sei lá
quem, depois da Erundina, teve depois do Kassab, teve... Cada um foi fazendo, vou fazer aqui agora, minha zona de predominância de vulnerabilidade é o leito do rio. Não, a minha zona de predominância de vulnerabilidade é próximo aos centros urbanos. E aí foi indo. E Não, aí virou uma loucura, Cara, estão construindo tantos prédios, mas tantos prédios. E o saneamento, e o esgoto, e a água. A região que eu moro, acaba a luz, não é 4 horas, é 2 dias. Acabou a água, vai para casa da mãe. Entendeu? Porque já não está mais suportando. Sobe, e aí? E quem está ali já? Você pega o exemplo aqui próximo da gente, é o presidente Wilson. Tá virando ali um plantel que é complicado ali daqui a pouco. Hein? Quando aquilo tudo tiver lançado, não quero nem ver. Vai ser complicado aquela presidente Wilson ali. A falta de senso, né? Imaginando uma enchente ali com aquele povo, com aqueles carros lá. Enchente, Nossa senhora, não quero nem ver. Fecha até os olhos. Com certeza, vamos orar, né? Vamos orar. E se melhore no processo. Porque ali eles poderiam ter autorizado, na minha modesta opinião, sou advogado, hein, falando como leigo. Sim. Eles tinham que ter feito o alteamento. O alteamento planimérico geral ali. Aí alteava todo o contexto, o rio ficava sem dúvida para baixo, e aí poderia fazer o que eles estão fazendo. Agora, nivelado como está sendo feito... A questão é, vamos só construir? É isso, vamos só liberar e ver o que dá? É o que está acontecendo ali. É a falta de planejamento. Meu amigo, a gente está terminando. Não tem plateia, né? Finge que tem plateia aqui agradecendo. Ei, que bom. Conta pra gente. O Serginho assim, Grosman, Álvaro, vai embora. Conta pra gente aí, dá uma dica, o tema é aberto, boas práticas, filme, viagem. Dá uma dica pra plateia. Eu vou usar um pouco aqui da questão do Elon Musk, quando ele deu uma palestra para os indianos. E aí eu falo isso porque estou numa fase da minha vida que eu privilegio muito o que eu vou dizer. Os indianos falaram para ele numa palestra, Elon Musk, o que você acha dessa população indiana que é torta e direita, meio que criticando, a pergunta foi nesse tom de crítica. A torta e direita ficam aí fazendo filhos, tal, a torta e direita, maior índice que tem de habitantes e tudo mais. Ele falou o seguinte, você tem que criar a sua urgência para criar a sua solução. E aí ele quis dizer o seguinte, você quando tem vários filhos, você necessariamente vai fazer um espectro de sobrevivência de você de dar certo para os seus filhos. Diferente dos europeus, que foi o paralelo que ele traçou, os europeus querem estar tão planejados com a vida, de querer dar tudo certo para poder planejar em ter os filhos, que acabou tendo uma densidade demográfica e quase não tem mais filhos na sua vida. E aí eles hoje são bilionários, concordo, ricos, sem filhos e sem expectativa de ter a sua projeção. Enquanto os indianos, desplanejados com tantos filhos, criam a necessidade de se dar bem, de cuidar bem, de querer o próximo, e estão sendo a humanidade aqui, da população que mais consegue ter crescimento financeiro per capita do planeta. Então eu diria para as pessoas hoje que nos assistem, se muitas vezes você está numa fase da vida que quer esperar para estar tudo certo para executar um sonho, eu dei o exemplo do filho, mas pode ser qualquer sonho. Eu preciso, por exemplo, ir namorar porque quando eu estiver magra. Eu preciso ir para sei lá o que quando eu tiver isso. Fica querendo sempre se planejar para depois realizar o sonho. Se ouse, se jogue. Deixa vir a necessidade e depois você faz a solução. Então seria essa a dica que eu dou para as pessoas. Adorei. Vamos dar um beijo coletivo? Tchau, maravilhosos. Obrigada. Obrigado, viu, pessoal? Até mais. Tchau. Arrasou. Nos bastidores, que eu fiz uma defesa, né? Ó, sua câmera é essa, quando você quiser falar alguma coisa, a minha é aquela que ele tá mexendo. Olá, gata. Passe pra ele, daqui. Tá gravando, né? Desligar. Pode! Tá vendo? Vai virar o bordão aí, vai lá, né? Mesa de som agora, vai lá. Só sai em todas as páginas, né? De notícias procurado. Procura-se, devedor, protesto. Todas essas vai estar lá, todo dia lá. Vai estar a gente tá diversidade. Tá Vamos lá. 1, 2, 3.